Fala, rapaziada, olha só que lindo, que momento lindo. Centro de Memória, Clube de Regatas Vasco da Gama. São Januário, hoje é um dia especialíssimo aqui. É comemorado o centenário dos Camisas Negras. Camisas Negras é aquele time que foi campeão estadual em 1923 e quebrou as barreiras do racismo. O clube aceitou jogadores negros e dessa forma ele foi campeão estadual de 1923. Hoje vai ter uma cerimônia aqui, nós vamos lá para saber quem está aí, ouvir Valmer Pérez Santana, que é aqui do Centro de Memória, ele que nos convidou, e ele vai contar um pouco sobre essa história que é linda. Vamos lá. Chegamos aqui, daqui a pouco vai ter um pronunciamento ali, mas primeiro temos que ouvir o pronunciamento de Flávio Dias. Atenção, vascaínos. Serginho, Qual a tudo bem? importância para você desse resgate, né, de não deixar que esses heróis sejam esquecidos? Ô Sérgio, eu vou discordar de você, o Vasco não faz resgate, o Vasco mantém. Se há um clube que se perpetua na formação de gerações de torcedores, o dia a dia do Vasco aí, a dificuldade para jogar no Maracanã, para ter um São Januário liberado, está sempre retornando à história, as coisas acontecendo. 100 anos depois o Vasco passa pelas mesmas dificuldades que há 100 anos atrás esses maravilhosos homens passaram e conquistaram. Então eu vejo isso aqui muito mais como um carimbo, uma lembrança. Olha, isso faz parte da nossa história, mas o Vasco tem isso de atraente, de ser um clube que não tem necessidade de ficar lembrando das coisas. Faz parte da história do Vasco no dia a dia. É uma camisa, tudo bem, você resgata uma coisa antiga, mas está em todos nós, né? A gente vê as gerações, um menino de 20, 18, 17 anos, não tem nem razão para ser Vasco hoje, diante da situação do clube, mas é Vasco muito por causa disso, por causa da história, por conta de tudo que ele ouve. E isso, para mim, é o mais bacana desse clube aqui, é o fato de você estar... O Vasco é uma história, cara. Você anda por São Januário, você anda por isso aqui, você vê a história. A gente não molda as nossas histórias, não. As nossas histórias, elas são contadas no dia a dia. É isso aí. Brincou, hein? Atenção, vascaínos. Nesse dia muito especial, a gente encontra o Caio aqui, né? Olha o sorriso de orgulho que ele tá, né? Não é para menos. Com certeza. Sobrinho bisneto de Pascoal. A glória dos Camisas Negras. Põe glória nisso, né? Com certeza. Você é bom de bola? Sou. É? Ah. Sou. Me garanti. Joga onde? Joga onde? Que posição? Eu gosto de jogar meio campo. Eu gosto de jogar pro Grajaú, meu bairro. É o nosso bairro. Opa, né? Leia. Nascido e criado. É mesmo? Eu tive no bar ali, bar da Eva. Era Sim, meu... então. Joguei pro Grajaú Tênis Clube muito tempo. Futsal. Sapo? É, exatamente. Olha só. Olha aí, cara. Não podia ser, cara. Pascoal. Agora, como é que é isso? Você saber dessa história, né? Que participar dela... Sim, sim. É muito maravilhoso, né? É maravilhoso. É uma honra. O sentimento que traz fazer parte desse clube, desse time, que de fato é o principal time da história do Vasco, que já tem uma história gigantesca, e se essa história ela começa em algum momento, é com Camisas Negras. Tanto começa que a gente pode falar que o Camisas Negras muda a sociedade, porque o que a gente entende de futebol hoje em dia só começa por conta desse time. Então não teríamos Pelé, não teríamos Romário, se não fosse pela resistência desse time e a luta que o Vasco começou a travar nesse momento com a sociedade. Uma coisa linda. E outra coisa também, uma curiosidade, o neto do Russinho, que tá aí também, é do Grajaú. Olha só, tá vendo? Ou seja, o Grajaú tem uma história importantíssima no futebol.
esse resgate dessa memória, né, é fundamental, né, para as novas gerações entenderem, né, a importância, né? Com certeza. E são heróis, né? Sim, o mais importante nesse momento é que esse legado não morra. Porque os camisas negras, eles começam uma luta, eles começam um processo. E isso tem que ser sempre falado, tem que ser sempre dito, para que as próximas gerações entendam o peso que tem esse time na história, não só do Vasco, mas de toda a sociedade brasileira. E a gente acompanhou aqui também, lá fora, o trabalho do Negro Muro. Sim. Né, com o Barbosa. Ou Exato. seja, o Vasco tem isso na veia e tomara que se mantenha para toda a vida assim, né? Para sempre. Valeu, amigão. Obrigado, meu querido. Vamos nos encontrar lá no Agora, Brasil. com certeza. Meu contato. Um momento maravilhoso como esse, né? Muito orgulho, né? Não, realmente o Vasco, eu acho que só o Vasco tem isso, né? Essa história maravilhosa e muito justa essa homenagem, né? A gente pensar na história, como foi falado ali, 16 jogadores, né? Tudo operários, negros e tudo, o Vasco sempre tem definição. E muito importante é o reconhecimento do clube, né? Então, é mais do que justa essa homenagem. E é isso, cara. A gente sabe que a história do Vasco sempre foi essa, né? Cara, e não tem como. A gente pode estar amassado, mas o Vasco está ali. E a gente sabe que a mídia, meu falecido pai sempre dizia, né? A mídia sempre foi contra o Vasco, né? O Vasco sempre foi aquele clube, né? O pessoal achava com preconceito e tudo. O Vasco surgiu justamente para isso. E eu não tenho dúvida que, com todas as dificuldades, o Vasco vai trilhar o seu caminho de sucesso. Não tem como. O Vasco é sucesso. Não tem como. Osório, esse momento aqui é daqueles gol de placa, né? Gol de placa. Uma história dessa é lindo, é muita poesia junto de futebol, né? É verdade. Olha, e nós estamos aqui hoje muito emocionados, né? Acho que todos os vascaínos e todos aqueles que gostam de futebol têm razão para estar emocionados, né? Nós estamos comemorando o centenário dos lendários camisas negras do Vasco, que em 1923 conquistaram o nosso primeiro título e, na verdade, nós compuseram o primeiro time com atletas pretos, pobres, operários, imigrantes portugueses a vencer o Campeonato Carioca. E derrubaram as barreiras do racismo no futebol. Depois dele, caiu um castelo de cartas e nós entramos num novo momento. E relembrar esses heróis, eu acho que é uma obrigação de todos que amam o futebol, reconhecer a história, dar valor ao passado, reverenciar esses heróis e que eles até hoje inspiram o nosso futuro. Então acho que é um dia muito especial. Especialíssimo. E aí outra coisa, conseguir localizar os familiares, né? E eles vindo aqui, o orgulho que eles estão, né? Sim. E sendo respeitados, né? Foi muito bacana. Esse foi um trabalho muito longo que o nosso Departamento Centro de História do Vasco fez. Enfim, nós tratamos com muito carinho essa data, porque é uma data maior do clube. Foi feita uma pesquisa, a busca dos familiares. Através de familiares conseguimos material inédito. Fotos de época, relatos, documentos que o Vasco não tinha, que se perdeu ao longo do tempo. E o contato com os familiares foi uma coisa mais maravilhosa. Eles contaram muitas histórias e enriqueceram o acervo do Vasco. E a gente tem eles aqui, poder homenageá-los pelo que a família deles representa, talvez tenha sido o momento mais emocionante aqui do dia. Parabéns. As pessoas um dia vão entender que o futebol é isso, né? É isso aí. Futebol é grandeza, futebol é história, futebol é paixão e o Vasco da Gama está no centro dele. Bruno Pagano, autor da biografia do Russinho, tem uma história maravilhosa. Ele não estava nesse time dos Camisas Negras, mas estava ali perto. O Russinho, ele não é campeão junto com os Camisas Negras, com os jogadores, mas ele chega no início de 1924 para substituir o Arlindo, que era o centroavante titular desse time. O que acontece? O Arlindo deixa o Vasco e para o lugar do Arlindo é contratado o Russinho. Russinho vinha de um clube de fábrica, o Andaraí, que também teve jogadores excluídos no embate com a Meia. Assim sendo, quando o Russinho chega ao Vasco, mesmo sem nem ter estreado pelo Vasco, ele vai ser excluído junto com os outros 6 jogadores do time titular, que naquela ocasião foram impedidos de se inscrever na Meia, né? E assim o Vasco desiste de fazer parte da Meia e retorna com os seus jogadores à Liga Metropolitana. O Vasco não abre mão dos seus valores. O Vasco toma um prejuízo esportivo, prejuízo financeiro, prejuízo político, mas ele vai até o fim com seus valores e mantém ali um lugar de protagonismo, seus jogadores campeões
campeões do inédito título carioca de 23. E ele ainda, além de tudo, ainda trouxe pra cá o neto do Russinho, né? Márcio. A chuteira. O Márcio teve aí hoje, Márcio. o Horácio falou lá na frente, na apresentação. A gente tem a chuteira que o Russinho utilizou na maior goleada do Clássico, 7-0 Vasco no Flamengo, em 1931. O Russinho naquela partida ele faz 4 gols e dá outras 2 assistências, né? Então de uma partida que tem 7 gols, são 6 participações em gol. A chuteira está aí, é um dos itens mais raros que a gente tem aí dentro do museu. Uma alegria e uma satisfação enorme poder ter participado dessa investigação, desse resgate aí. Só que sabe, por favor, Duque Estrada, olha só. Essa chuteira, meu Deus. Eu acho porque o Estado também faz parte da diretoria que organizou esse evento aqui, que isso aqui, para quem ama o futebol, né, e para quem ama a história do futebol, de reconhecimento, valorização da memória, né, isso é espetacular. E você estava ontem comigo num evento verdade. no 15º Ofício SG com a filósofa Djamila, que falou sobre a questão racial, a importância, né, da gente entender o que é o racismo. Porque você pegar 1923, eu falei para ela, eu conversei com ela, depois chamei ela para vir aqui hoje, infelizmente ela estava voltando para São Paulo ontem, já ficou o convite, o Mário Vassalo vai fazer um programa na Vasco TV ela disse que o marido dela escreveu também sobre os camisas negras, né, e é um marco histórico que a gente precisa estar falando. E eu dizia a ela, o racismo, o preconceito não era só contra os negros, era contra os portugueses. Verdade. Você conversar, o antilusitanismo era muito grande no Rio de Janeiro naquela época também. Você em 22 tinha tido o centenário da independência, então existia uma resistência muito grande contra os portugueses. Então o Vasco, o preconceito não vinha só do negro e do pobre, mas também da colônia portuguesa. Então a gente lutou contra todos os preconceitos possíveis e imagináveis e fizemos esse estádio aqui, essa casa maravilhosa. Nenhum clube no Rio de Janeiro tem, acho que quiçá no Brasil, né, uma joia como São Januário. Construída, né? Construída com o dinheiro dos sócios, quer dizer, é o verdadeiro dinheiro do clube, não é dinheiro de Estado, não era de nenhum milionário que fez, não, foi do próprio sócio, do próprio torcedor mesmo, que contribuiu cada um com o que podia para construir a nossa casa, e que a gente tem muito orgulho disso. Então a nossa vida, né, é de luta e vamos continuar lutando aí, essa briga é boa. Tá Obrigado. bom, negão. O que seria de um clube sem um centro de memória? Esse aqui é o centro de memória, Valmer Pérez Santana. É isso? Isso, exato. Boa, gostou dessa, hein? Gostei, foi bom, foi bom. Esse cara aqui, rapaz, é o que não deixa a história morrer. Isso aí, pra gente, no Museu da Pelada, que a gente busca sempre essa essência. O Afonsinho diz que ele está em busca da poesia perdida do futebol. E os Camisas Negras é mais do que uma poesia, né? Isso aí é uma obra completa. Uma obra completa, né? Uma obra completa. Fala desse momento hoje pra você que faz esse trabalho. Então, foi muito desafiador montar essa exposição, porque o título de 23, a resposta histórica em 24 e São Januário, que é um processo contínuo, né? São os 3 temas mais importantes da história do Vasco. Então é um desafio muito grande escrever sobre isso, e eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, emocionar as pessoas, emocionar os familiares, honrar os familiares aqui que estiveram presentes. Esse time, existem times, existem títulos, mas esse time é mais do que um time. Ele transcende o campo esportivo. Essa conquista é mais do que uma simples conquista, ela é mais do que um título qualquer. Ela transcende o campo esportivo. Pode parecer exagero, mas nenhum título mundial de clubes chega à altura do que representa esse título de 23. Com esses jogadores, graças a esses jogadores das camadas populares, os nossos lendários Camisas Negras, o Vasco vai revolucionar o futebol do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e também o futebol brasileiro. Vai contribuir para um processo de profissionalização, democratização do futebol. Pela primeira vez, em 1923, pela primeira vez desde o início do Campeonato Carioca, começou em 1906,
até 1922 não havia jogadores das camadas populares nos times campeões. Então, em 23, pela primeira vez, as camadas populares conquistaram o principal título do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital. Os fatos que aconteciam aqui repercutiam a nível nacional como nenhuma outra cidade. Então, foi um grande feito que tem que ser relembrado, tem que ser homenageado, mas a gente não pode cair na nostalgia, tem que utilizar isso para agir no presente. O racismo, o preconceito social, infelizmente, ainda existem e eles precisam ser combatidos diariamente. Então a gente usa a história para agir no presente. É isso. E essa data aqui? 12 de agosto de 1898 nasceu o Nelson da Conceição, que eu brinco, o Nelson da Massa, um dos primeiros ídolos da história do Vasco. Ele foi o primeiro goleiro negro do Vasco, da seleção brasileira, da seleção carioca. Foi o primeiro jogador vascaíno a ser convocado para a seleção brasileira, junto com Pascoal e Torteroli. E ele teve a felicidade de ser campeão no dia do aniversário dele, 12 de agosto de 1923. O Nelson, que completava seus 25 anos, conquistou esse título. Na época o capitão era o Negrito, mas ele viria conquistar a braçadeira de capitão em 25. Nelson tem que ser sempre lembrado, uma figura, um homem negro que sofreu com muito racismo, preconceito social também. Era chofer de praça no Engenho de Dentro. Quando ele vem para o Vasco, ele é atacado pelos jornais por conta da sua profissão, que aos olhos de certas pessoas era imprópria para a prática do futebol institucionalizado na Liga. E aí o Vasco emprega ele no comércio e começa ali em 19 a história dele pelo clube. E essa... Olha só, que linha que ele tá. A gente tentou fazer o mais fiel possível da época, os elementos, né? É diferente das outras retrôs que a gente vê por aí, né? Camisas retrô. A gente procurou um alfaiate figurinista para trabalhar isso com a gente, ali de centro de memória, para a gente poder fazer um produto que realmente impactasse. E eu acho que a gente conseguiu. Conseguiu. E você que não pode ser esquecido nunca, que o trabalho que vocês fazem é fantástico. Obrigado, é uma honra. Craque de bola.